Seja bem-vindo ao curso Pré-ENEM da plataforma Mais IFMG. Essa é a aula número 9. Abordaremos uma questão que foi cobrada no Enem sobre função logarítmica. Questão 154, referente ao caderno azul, prova do Enem 2015. O engenheiro projetou um automóvel cujos vidros das portas dianteiras foram desenhados de forma que suas bordas superiores fossem representadas pela curva de equação y igual a log de x, ou seja, na base 10. Quando a base é 10, não precisa mencioná-la, conforme a figura. Está aqui, então, a nossa curva com a função y igual a log de x, ponto 1. Aqui este ponto, este também dado, cuja diferença é n, e a diferença aqui na vertical, h. X em metros, y também em metros. A forma do vidro foi concebida de modo que o eixo x sempre divida ao meio a altura h do vidro, e a base do vidro seja paralela ao eixo x. Obedecendo a essas condições, o engenheiro determinou uma expressão que fornece a altura h do vidro em função da medida n de sua base, em metros. A expressão algébrica que determina a altura do vidro é alternativa A, log de n mais raiz quadrada de n ao quadrado mais 4 sobre 2, menos log de n menos raiz quadrada de n ao quadrado mais 4 sobre 2. Letra B, log de 1 mais n sobre 2, menos log de 1 menos n sobre 2. Alternativa C, log de 1 mais n sobre 2, mais log de 1 menos n sobre 2. Alternativa D, log de n mais raiz quadrada de n ao quadrado mais 4 sobre 2. E, finalmente, letra E, 2 vezes log de n mais raiz quadrada de n ao quadrado mais 4 sobre 2. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar essa questão e, na sequência, faça a comparação com a proposta de solução que eu apresento a partir de agora. Então, vamos pegar dois pontos importantes desta curva, que um é este, nós não temos o valor de x, mas eu vou chamá-lo de x1. E o valor da função, ou seja, o valor de y, perceba que toda essa medida é h. E ele mencionou que o eixo x divide aqui em dois valores iguais, é a metade, porém aqui está no eixo negativo do y, aqui vai ser menos h sobre 2, é o valor do y. Da mesma forma, quando a gente pega este ponto, eu não tenho aqui definido o valor para x, mas eu vou chamar de x2. Mas nós temos o valor do y, que é a mesma ideia daqui, só que agora na parte positiva do y, h sobre 2. Então, já temos esses dois pontos. Se a gente pegar essa distância, h sobre 2, mesmo estando na parte negativa, h sobre 2 mais h sobre 2, vai dar o valor h. Mas nós vamos trabalhar com essa medida n. n vai ser a diferença entre o x2 menos o x1. Ou seja, o valor de n será dado por x2 menos x1. Se eu pego a diferença entre x2, que é maior do que x1, e aplico essa diferença, eu vou ter o valor de n. Então, o x1 está aqui, não sei ainda o valor, e o x2 está aqui. Essa diferença é n. Mas veja, eu posso relacionar da seguinte forma. Pegando o x1, substituindo na função, a gente vai ter o seguinte. Sabemos que y é o log de x na base 10. Então, primeiro eu vou pegar o ponto x1 e menos h sobre 2. Então, este ponto, o y vale menos h sobre 2. É igual a log de x1. Então, eu estou pegando x1 e menos h sobre 2. No lugar de y eu coloco menos h sobre 2. No lugar de x eu coloco x1. Percebam que aqui a base é 10. 10 elevado a menos h sobre 2 vai dar x1. Então já temos x1, que é 10 elevado a menos
h sobre 2. Então, vou marcar aqui x1, já temos o seu resultado em função de h. Vou fazer aqui de vermelho este ponto para a gente poder organizar melhor a situação. Então, aqui eu vou ter o ponto de vermelho, que é x2 e h sobre 2, porém positivo. Então, eu vou ter que o y vai ser h sobre 2 é igual a log de x2. Isso estou dizendo na base 10. Quando o log é decimal, ele não precisa colocar a base 10. Então, 10 elevado a h sobre 2 é o x2. Portanto, x2 é 10 elevado a h sobre 2. Então, já temos os valores de x1 e x2 em função de h. Então, agora a gente substitui aqui para a gente ter a relação de n com o valor de h. Então, teremos que esse n vai ser igual a x2, 10 elevado a h sobre 2, menos o x1. x1 é 10 elevado a menos h sobre 2. Quando a potência aqui é negativa, podemos inverter. E aí vou melhorar ainda essa equação, ficando com 10 elevado a h sobre 2, menos o inverso será 1 sobre 10 elevado a h sobre 2. E por que a gente fez isso? Fizemos isso porque a gente vai ter agora a opção de chamar 10 elevado a h sobre 2 de uma determinada incógnita. Então eu vou pegar, chamaremos 10 elevado a h sobre 2 de y, já que nós ainda não tivemos o y nessas situações, apesar que a gente tem esse y aqui. Então, seria mais prudente chamar de t. Vamos mudar para t. Olha só, então eu vou ter que n vai ser igual a t menos 1 sobre t. Sabemos que esse t é um número positivo, porque ele tem aqui um valor de h também positivo. Se o h é positivo, é uma medida, toda a potência aqui, independente se ela é negativa ou não, esse valor de t vai ser sempre positivo, característica da função exponencial. Se eu tenho 10 elevado a menos 30, esse resultado é positivo. Vai ser 0,00, vai ser uma quantidade muito grande de zeros, vai ser pequeno, mas ainda assim positivo. Se esse t é positivo, ele não pode ser, então, zero. Eu posso multiplicar toda a equação por t. E aí a gente vai ter o seguinte, multiplicando por t, eu vou ter aqui n vezes t vezes t ao quadrado, menos 1 sobre t vezes t é 1. Chegamos numa equação do segundo grau. Só vou passar esse nt para lá ou subtrair nt da equação toda. Eu vou subtrair n vezes t, que é o mesmo de passar esse nt para lá. Ficaremos com t ao quadrado menos nt, porque na verdade aqui vai dar zero. Nt com menos nt é zero. T ao quadrado menos nt menos 1 igual a zero. Então chegamos numa equação do segundo grau de t em função aqui da relação entre t e n, porém depois a gente vai ter que voltar no h. Então o que a gente vai precisar para resolver essa equação? Eu vou apagar toda a expressão, eu só vou precisar dessa relação de t é 10 elevado a h sobre 2 e da expressão que a gente vai trabalhar com a equação do segundo grau. Então vamos retomar aqui a situação onde nós temos que 10 elevado a h sobre 2 é t, e temos que resolver a equação que a gente acabou de apagar, que é essa. Então vamos calcular aqui o discriminante delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, delta igual B. Veja, eu estou com a equação do segundo grau em função de t, que é o número 1, o A vale 1, o B vale menos n,
e o c vale menos 1. Então, b ao quadrado vai ficar menos n ao quadrado, vai ficar n ao quadrado. Menos 4 vezes 1 menos 4 vezes menos 1 mais 4. Esse é o valor do discriminante. Agora vamos encontrar o t. t igual a menos b. Vou fazer aqui de vermelho para a gente poder organizar a nossa solução da forma que vai ser menos b mais ou menos a raiz quadrada do discriminante delta sobre 2 vezes a. Portanto, t vai ser igual a menos b. Então, menos n, n, mais ou menos a raiz quadrada de delta. Delta é n ao quadrado mais 4 sobre 2 vezes 1, já que o a é 1, 2. Perceba que agora a gente já pode transformar o valor de t em 10 elevado a h sobre 2. Que a gente quer uma relação do n com o h. Então, a gente vai ter que, no lugar do t, a gente vai colocar, eu vou até separar aqui, se o t vale 10 elevado a h sobre 2, é igual a n. Agora, veja só, se eu pegar o sinal negativo, a gente vai ter um problema, porque se a gente pega, por exemplo, o n já é um valor que é positivo. Se eu subtraio um valor maior do que n, porque a raiz quadrada de n ao quadrado, se o n ao quadrado é positivo, vai dar n. Só que ainda tem aqui um mais 4. Então, este número aqui, ele é maior do que o n. Se ele é maior que o n, se eu pego aqui negativo, eu vou ter um t negativo. E a gente sabe lá, na nossa análise, que o t é um número positivo. Então, eu não posso pegar esse sinal negativo. Vou repetir a ideia. A raiz quadrada de n ao quadrado, sabemos que o n é um número positivo, o resultado é n. Se é n, então empatou com esse n, mas a gente tem aqui uma margem ainda, que é o mais 4. Então a raiz quadrada desse número vai ser maior do que o n. E aí eu vou ter um número negativo. Por exemplo, aqui vamos supor que o n seja 10. Um exemplo. Se aqui é 10 menos, se eu tirar a raiz aqui, vamos supor, raiz vai dar 11, fica 10 menos 11 e vai dar um número negativo. E o t não pode ser negativo. Então eu vou eliminar esse sinal negativo. Vamos ficar apenas com n mais raiz quadrada de n ao quadrado mais 4, tudo dividido por 2. Toda vez que a gente tem uma situação igual a essa e eu não consigo igualar as bases aqui numa potência, a ideia é aplicar o logaritmo dos dois membros. Então eu vou aplicar o logaritmo na base 10 de 10 elevado a h sobre 2 e aplico o logaritmo de, vou colocar aqui um parênteses, n mais raiz de n ao quadrado mais 4 sobre 2. Então, o logaritmo na base 10 desses números, se a função aqui é injetora, injetiva, eu posso igualar os logaritmandos. 10 elevado a h sobre 2 é igual a n mais raiz de n ao quadrado mais 4 sobre 2, que é o que estava antes. Existe agora uma propriedade de logaritmo, onde eu tenho essa potência, ela passa multiplicando o valor do logaritmo. Então eu vou ter que h sobre 2 vezes log de 10 na base 10 vai ficar log de n mais raiz quadrada de n ao quadrado mais 4. E percebam que o log de 10 na base 10 é 1. Então esse resultado é 1, porque 10 elevado a 1 resulta em 10. E aí a gente chega aqui, h sobre 2 vezes 1, não preciso colocar, é o log de n mais a raiz quadrada
de n ao quadrado mais 4. Muito cuidado, já vi pessoas cortando esse 2 com esse 2. Não pode, porque esse 2 é um denominador de h. E esse 2 é o denominador do logaritmando que está ali. Então eu só posso pegar esse 2 e passar para lá multiplicando. Ou, em outras palavras, multiplicar toda a equação por 2. Portanto, o h vai ser 2 vezes o logaritmo de n mais raiz quadrada de n ao quadrado mais 4. Como ele solicita a relação de h com n, a letra E é a alternativa correta para a nossa questão. Mas vamos organizar aqui o resultado definitivo. O h é o dobro do logaritmo de n mais raiz quadrada de n ao quadrado mais 4 sobre 2. Marcaremos, portanto, a letra E. Ok? Espero ter contribuído. Um forte abraço a todos.